Bom, pessoal, dando continuidade no nosso curso, né, existe mais uma estrutura de repetição. Na verdade, existe mais uma estrutura, né, que é a estrutura de repetição. E dentro dessa estrutura de recepção, temos dois laços, né, de repetição, né? O primeiro é o while, né, que ele significa o enquanto, e temos o for. O for também pode ser definido também como um enquanto também. A diferença entre um e o outro, né, é que enquanto o while ele é um pouco mais simples, né? Você pode estar utilizando ele para fazer bastante coisa, mas a forma como ele faz é bem simples. Você acaba fazendo isso utilizando mais código, entendeu? Você acaba utilizando o while e ele fica bastante com mais linhas de código, né? Então, dependendo da situação que você vai fazer, ele fica um código maior. Já o for, né? O for ele tende a resolver isso, né? Só que o for ele é usado para algumas situações mais específicas, entendeu? Que é no caso de percorrer sequências, né? O for ele funciona como se fosse um iterador, né? Ou seja, se você precisa percorrer uma lista de informação, né? Então você acaba utilizando ele. Eu não vou estar entrando aqui muito no for, porque a gente ainda vai estudar algumas coisas. O próximo tópico possivelmente que a gente for estudar vai ser sobre justamente essa questão de listas, tuplas, dicionários, que é onde a gente faz essa manipulação de informação, entendeu? Manipulação de caracteres. E aí a gente vai utilizar muito for lá. Então, eu não vou estar falando muito dele por agora, mas eu vou estar dando um exemplo para vocês de como ele funciona. Então, o nosso próximo tópico aqui deixa eu botar aqui para Markdown. Marcar aqui, Markdown. Vai ser estrutura de repetição, né? O que é uma estrutura de repetição? Ela, enquanto, né, uma condição for verdadeira, execute o bloco, né? Então a sintaxe bloco, ou até mesmo praticamente o bloco ou instrução, né? Então deixa eu botar mais 3. Então a sintaxe praticamente vai ser essa daqui: while, né, condição, e enquanto essa condição for verdadeira, execute o que tiver aqui dentro, execute toda a instrução que tiver aí dentro, né? O for, né, ele já atua da seguinte forma: o for, você tem uma lista, né, uma informação, você cria uma variável para essa lista, tá? E aqui você tem uma condição. E aqui você tem uma condição, tá? E depois dessa condição, você executa o bloco ou qualquer outra instrução que tiver aí dentro. Então, os dois, como eu te disse, os dois são bem parecidos, né? Dá para se fazer muita coisa utilizando os dois. Mas o while é a forma mais básica para poder fazer as coisas, né? Com estrutura de repetição. E o for
é mais quando a gente quer utilizar para repetição, né, interação, né? Quer dizer, os dois são utilizados para repetição, mas quando você quer fazer interação, né, interação, percorrer lista, manipular uma informação de uma forma mais precisa, né? Então a gente utiliza mais o for. Bom, como exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente copiar o nosso código aqui. Vou dar um Ctrl C. Não, Ctrl V, vou colocar aqui exemplo, estrutura de repetição, né? Vocês perceberam que se eu digitar um número diferente de 3, o programa sai, né? Ele não é executado. Ou se eu executar esse programa aqui uma única vez, ele também para, né? Então, a ideia é fazer com que esse cara continue executando até o usuário digitar que não calcular mais nada. Então, como é que a gente faz para alterar isso aqui? Primeiro, vamos habilitar aqui mais uma opção, tá? Vamos colocar aqui i4 sair, tá? Bom, o while ele recebe uma condição, tá? Ele recebe uma condição, seja ela relacional, seja ela lógica. Então, nesse caso aqui, vamos utilizar a seguinte lógica. Como a gente tem um número de 1 até 4, 1 até 3, na verdade, que se o usuário digitar o 4, o programa encerra. Então, como o usuário tem que digitar de 1 até 3, então a gente vai criar a seguinte lógica. Vamos pegar a opção, né, que a opção aqui, a variável opção, é onde está armazenando essas informações que o usuário aqui está digitando, né? E vamos colocar o seguinte. Se opção for maior ou igual a 1 e, né, porque aqui a gente vai verificar duas condições. Opção for menor ou igual a 3, ele vai executar tudo isso aqui. Como a gente aqui seguindo, né, a parte de indentação, como eu disse para vocês, se eu executar esse código aqui vai dar um erro, porque ele não está indentado. Que eu acabei de abrir um bloco aqui, mas não está executando nada. Então, para executar isso aqui, vamos jogar para cá. Dentro do while existe também, pessoal, um else, tá? Mas na verdade esse else só existe no Python, viu? Em outras linguagens não tem. Então a gente pode estar trazendo um else aqui, e colocando aquele cara que estava dando erro, né? Lá no final, na verdade vou até digitar outra mensagem aqui. Vou colocar aqui que print você saiu da calculadora. Beleza. Né? Então, enquanto essa instrução aqui ela for verdadeira, ele vai ficar em loop. Entendeu? Ele vai ficar rodando aqui até receber, até você apertar 4 e ele sair. Bom, aqui a gente também vai ter que fazer mais uma modificação, é porque quando eu chegar aqui, ele meio que vai ter que voltar aqui para cima de novo. Então o que a gente vai fazer? Eu vou copiar esse cabeçalho aqui de novo e vou trazer ele aqui para dentro também. Opa, mas por que você está fazendo isso, Wallace? Porque quando ele executar esse código aqui, eu quero que ele me chame isso aqui de novo.
Bom, eu poderia colocar isso aqui dentro de uma função, não poderia, Wallace? Já que ele está sendo um negócio que está sendo repetido. Muito bom, foi um raciocínio muito bom. Então vamos definir aqui uma função, né? E como eu falei para vocês, quando vocês têm um código que ele vai repetir várias vezes, então vocês criam uma função. Praticamente em teoria não, né? O básico de se entender essa função é isso. Então vou criar aqui um cabeçalho. Esse cabeçalho ele não vai me receber nenhum parâmetro, mas eu quero que ele imprima essa situação aqui, tá? Então, antes de eu iniciar meu código, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou chamar meu cabeçalho, tá? E é a mesma coisa aqui. Eu vou deletar isso tudo aqui e vou chamar o meu cabeçalho. Bom, vamos executar isso aqui para ver se não está funcionando, para ver se não tem nenhum erro. Vamos lá então. Opa, ele já deixou, digite o valor da função. Então, ou seja, ele está entrando aqui, né? Ele está... Deixa eu ver o que ele está fazendo aqui, só um minutinho. Bom, pessoal, eu não sei porque que o código não funcionou anteriormente, aquela estrutura de definição que eu montei, mas bom, como eu disse para vocês que agora a gente não vai trabalhar muito com função, vou pegar um vídeo só para explicar isso. Quando a gente chegar em função, eu vou explicar isso melhor. Então eu vou deixar aqui o código do jeito que tá? Porque eu fiz umas modificações aqui no código e vi que eu teria que explicar algumas coisas que agora não seria o momento. Então eu deixei isso para um outro momento. Então vamos continuar com a mesma coisa que não estava antes, né? Então vamos lá, vamos executar esse código aqui, né? Ele, quer ver? Se eu digitar o 4, só para a gente já testar o sair. Se eu digitar o 4, opa, você saiu da calculadora e ele encerra o programa para mim. Beleza, era isso mesmo que eu queria fazer. Se eu executar de novo, só lembrando, pessoal, para executar, pressiona Shift e dê Enter ou clica aqui nesse triângulozinho invertido aqui. Vamos escolher a tensão. Beleza. Valor da resistência, 220. Corrente, 0,02. Vai dar isso aqui. Vocês estão vendo que ele iniciou para mim de novo, né? Se eu parar esse programa aqui, deixa eu interromper aqui, eu vou colocar aqui, ó, uma quebra de linha, tá? Só para ele pular uma linha. Ou melhor, vou até colocar um print com uma quebra de linha aqui, só para ele pular uma linha. Então vamos lá, vamos de novo. Vou escolher tensão, resistência 220, vou colocar aqui meu de 200 milhões da corrente. Opa, ele pulou aqui e repetiu de novo. Agora eu quero 2. O valor da tensão, 9 volt. O valor da corrente, 0,02. Vai me dar 450. Opa, eu quero corrente. Agora eu quero calcular a corrente. O valor da tensão. Tensão é 5 volt. O valor da resistência, 220. Então, a minha corrente vai ser de 0,2 ampere. Então, tá vendo que ele está num loop, né, aqui, entendeu? E isso é bem legal, entendeu? Isso é bem legal no sistema. É como se o sistema não tivesse fim, né? Quer dizer, fim ele tem. Se eu clicar 4 aqui, ele vai... Você saiu da calculadora, tá vendo? Aí, para mim executar isso aqui de novo, eu teria que executar esse código. Mas, enquanto esse código aqui estiver em loop, né, tiver ali rodando, né, dentro dessas opções aqui de 1 e 3, até 3, na verdade, você consegue realizar os códigos, né, as operações que você quiser, bem legal, né? Vocês conseguem poder fazer suas coisas, né, com o programa
que ele fique aqui nesse loop de repetição. Vamos fazer mais um exemplo? Agora, vamos fazer um exemplo, né, com... o que a gente pode fazer? Utilizando também a estrutura de repetição, com while, a gente vai construir uma tabuada. Né? Vou colocar aqui. Então, vou colocar o nosso problema aqui. Crie um programa que faça a tabuada de 1 a 10. Eu vou fazer esse programa aqui justamente para eu explicar para vocês como é que vocês testam a lógica, né? A gente vai usar aqui agora o kernel debug para vocês entenderem como é que praticamente esse while aqui funciona, como é que o while ou o iterador funciona, que é o caso do for, né? Vamos lá. Bom, para tabuada, eu vou criar uma variável chamada tabuada e ela vai receber o valor 1, porque a tabuada ela inicia com a tabuada de 1. E a tabuada de 1, ela não tem 0, né? Não começa a tabuada de 0. Não existe 0 vezes 1, existe 1 vezes 0. Então ela começa com 1. E a tabuada, ela começa com 1. Quer dizer, ela começa com 0, na verdade, né? Ela não começa com 1, né? Que é 1 vezes 0, aí vai 0, né? 1 vezes 1 é 1, entendeu? Mas nesse caso aqui, como 1 vezes 0 é 0, não faz sentido imprimir ele, então eu vou começar com número. Quer dizer, eu vou começar com 1. Então eu vou definir um número aqui para inicializar, criar uma outra variável, e essa variável vai começar com 1. E aí eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui o while, enquanto tabuada, né, não for menor ou igual a 10, ou seja, esse número tabuada aqui, ele vai ser o seguinte, ele vai ser um número que toda vez ele vai se repetir. Ele não é que vai se repetir, ele vai se interar, tá? Ele vai fazer justamente isso daí. Pô, Wallace, mas como ele vai fazer isso aí? Agora que a gente começa a bruxaria. Eu vou estar criando aqui um print, que nesse print ele vai fazer a seguinte situação. Ele vai pegar quer dizer, eu vou estar colocando aqui nesse print alguns caracteres, quer dizer, alguma instrução chaves, né? Isso aqui vai ser a nossa saída de informação. O que eu fiz aqui? Eu criei aqui alguns coringas, vamos dizer assim, todos eles são números decimais, tá? E agora, o que ele vai saber? Que eu já expliquei isso para vocês lá em cima. Ele vai receber tabuada, o número, né? E a tabuada vezes aquele número, tá? Beleza. Bom, mas espera aí, Wallace, eu não estou entendendo nada. Entendeu? Você falou que aqui a tabuada recebe 1, o número recebe 1, aí você definiu enquanto tabuada for 1 menor ou igual a 10, vai executar esse código aqui, mas esse código aqui não está fazendo nada. Como eu disse para vocês, pessoal, cada caractere coringa desse aqui vai receber um parâmetro, né? E o parâmetro aqui está em ordem. Então, esse coringa aqui vai receber tabuado, o valor da tabuada. Esse outro caractere coringa aqui, ele vai receber esse número. E esse outro caractere aqui, ele vai receber esse valor. Como isso aqui vai estar num loop, né? O que eu vou fazer? Eu vou, igual por exemplo, se eu executar esse código aqui agora, ele vai me imprimir 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, né, que eu declarei aqui, vai dar 1. Se eu vou executar essa operação aqui. Quer ver? Se eu executar esse código, olha lá.
Na verdade, ele me criou num loop, né? Ele tá num loop aqui eterno, porque como eu defini até 10 e como esse valor de 10 não vai chegar nunca, porque que eu não estou fazendo nenhuma interação aqui, então ele vai ficar nisso aqui num loop ad eterno. Então eu vou pausar isso aqui, senão ele vai estourar aqui minha memória aqui e não vai chegar em lugar nenhum. Cadê eu? Cadê eu? O programa até ficou um pouco lento aqui, porque ele ficou num loop infinito. Deixa eu até parar isso de novo. Então vamos lá. Então, para mim fazer uma interação aqui, o que eu faço? Eu simplesmente posso estar fazendo isso aqui, ó. Número. Nossa, acho que ele ainda está rodando. Deixa eu... Eu acho que ele ainda está rodando o coisa ainda. Deixa eu resetar esse kernel para ele não me dar nenhum bug. Tá, tá 2, 8, 160, 20, 30, 50 e 100, 6, 3, 9, 10, verde, 1, 2, dinheiro. Deixa eu ver se ele imprimiu certo. Imprimiu certo. Escolha a opção 220, 0.02, tá? Aqui também vai ser a mesma coisa, quer dizer, eu deveria ter digitado 4. 5, 0.02, tá? Vou digitar 4 aqui para sair, beleza. E aqui ele continua ainda executando ainda, mas sem problema. Eu vou colocar aqui que número vai receber o número de novo mais 1, tá? O que ele está fazendo aqui? Ele está pegando esse valor e está somando com ele mesmo. Então, toda vez que isso aqui for entrar num loop, ele vai realizar, depois que ele imprimir isso aqui, ele vai executar isso aqui. Então, se eu colocar esse código aqui agora, ele até travou de novo. Deixa eu ver se eu consigo interromper meu kernel. Tá. Se eu consigo executar ele. Ah lá, tá vendo? Ele agora está somando. Só que ele ainda tem loop. Entendeu? Ele está em loop porque ele está dentro de uma condição. Deixa eu parar ele de novo. Ai, isso aqui vai ser um exemplo divertido. E aí, vamos lá. Eu vou estar criando aqui uma outra condição justamente para ele brecar esse looping aqui. Entendeu? Porque você está vendo que ele está inteirando infinitamente. Né? Então ele está vindo aqui, pega, eu defini que esse valor tabuado igual a 1, número igual a 1 tal. Só que esse tabuado aqui, que é esse primeiro número aqui, ele está infinito. Entendeu? Porque eu não estou conseguindo interar ele. Então, o que a gente vai fazer? Vamos criar aqui uma outra condição, dessa agora vamos utilizar o if, que ele vai fazer o seguinte, número igual a 11. Opa, como assim, Wallace? Número igual a 11? Porque vocês podem perceber que o que acontece, ele tem que parar no 10, mas ele não está parando no 10, ele está continuando, entendeu? Ele está continuando somando, né, um número infinitamente. Entendeu? Então, eu criei aqui uma condição para que quando ele fosse igual a 11, ele executasse esse seguinte código, essa seguinte instrução. Que número seria igual a 1, né? Ou seja, eu estaria resetando
esse número. Por exemplo, se o número chegou até 11, ou seja, se ele for igual a 11, ele resetaria, ele voltaria para 1 de novo. E tabuada, você receberia tabuada mais 1. Ou seja, nesse caso aqui, tabuada passaria a somar, entendeu? Eu vou colocar um print aqui, um print N, só para dar um espaçozinho, tá? Então, se eu executar esse código aqui agora, olha que legal, que maneira. Então, assim, tabuada, né? Igual aqui, vamos lá. Tabuada. Deixa eu até conferir aqui, vou até fazer uma treta aqui com vocês aqui. A gente vai utilizar o debug aqui, tá, pessoal? Para vocês entenderem melhor. Vamos lá. Eu defini tabuada. Deixa eu trazer isso aqui para o cantinho aqui. Eu defini tabuada como 1. Então, tabuada recebeu o valor 1, tá? Aqui. Tabuada recebeu 1, tá? E número recebeu 1. Beleza. Porque não existe tabuada de 0, nem número inicializa com 0 na tabuada. Então, enquanto, né, tabuada for igual ou igual ou menor que 10, faça o seguinte coisa. Eu vou pegar o valor da tabuada, né? Que nesse caso está valendo 1, tá? E vou exibir também o número. Opa, número. Que nesse caso aqui também está valendo 1. E vou fazer a operação entre esses dois números. Que nesse caso, essa operação ali, eu vou chamar de op, tá? Vai dar 1, tá? E aí, toda vez que eu coloquei um if aqui, que se número for igual a 11, ele vai realizar, o número vai dar uma resetada, ele vai receber 1 de novo, e tabuada vai receber a soma dela mesma. Né? Vai receber tabuada, na verdade, o valor da tabuada, que nesse caso aqui é 1, tá? Mais 1. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui um teste de caixa aqui. O nome disso aqui é teste de caixa, tá, pessoal? Então, vamos lá. Se eu rodar esse programa aqui pela primeira vez, né? Ele vai fazer o seguinte. Tabuada igual a 1, número igual a 1. Tabuada. Enquanto tabuada for igual a 1, quer dizer, enquanto tabuada for igual ou menor a 10, ele vai executar esse código. Então, como tabuada aqui é 1, então esse número aqui, essa instrução aqui, ela é verdadeira. Vou colocar aqui até entre parênteses, tá? E aí, beleza. Tabuada de 1 vezes 1 é 1. Ele vai executar essa tabuada até 10. Enquanto o resultado dela não for, quer dizer, enquanto o resultado dela for igual a 11, só que ele não vai me exibir o 11, ele vai parar no 10, entendeu? O que ele vai fazer? Ele vai vir aqui, vai resetar esse número 1, que esse número 1 aqui, ele passou a ser 2, né? E a cada operação ele vai aumentando, tá? 3, 4, entendeu? Porque que ele está sendo somado, entendeu? Ah, Wallace, você está sendo somado aonde? Eu esqueci de botar ele aqui, né? Ele está sendo aqui, ó, justamente esse cara aqui, ó. Número igual a número mais 1, né? Nesse caso aqui, o número é 1. Eu somando, toda vez que quando ele repetir isso aqui, ele vai interar. Para a gente ver uma forma mais criativa disso, o que a gente vai fazer? Deixa eu abrir aqui o XPython. Eu vou estar abrindo aqui também o meu debug, tá? Quando eu clico nessa opção de debug aqui, pessoal, ele me habilita aqui a opção checkpoint, para onde eu quero que comece
a analisar meu programa. Então, eu quero que comece aqui, tá? Eu marquei aqui meu checkpoint. Então, eu vou rodar esse programa aqui agora. Note, tá vendo? Que ele criou aqui uma lista de variáveis. E eu quero que vocês prestem atenção, né? Que de acordo com o que eu for rodando aqui, ele vai criando essas variáveis e vai fazendo as interações. Para executar linha por linha, né, que ele marcou aqui, eu venho nesse camarada aqui, tá? No call stack, e vou clicar nessa linha aqui. Bom, eu cliquei, executei essa primeira linha, ele me criou a variável tabuada e atribuiu o valor 1 a ela. Eu executei a segunda linha, ele foi lá e também criou uma outra variável, né, chamada número, e atribuiu 1 a ela. Eu entrei no while, né, na minha condição. Wallace, while, enquanto a tabuada for menor que 10, ele vai também verificar essa condição. Essa condição é ou é verdadeira, né? Ele verificou aqui que ela é verdadeira. Então, ele vai imprimir isso aqui para mim agora. Olha lá, ele imprimiu, tá? Só que o que ele vai fazer? Agora, ele vai ficar nisso aqui, num loop, né? Ele vai chegar a verificar essa condição, tá? E vai ficar num loop, tá? Quer ver? Vamos lá. Ó, ele entrou na segunda condição ali, né, do if. Ele vai verificar, número é igual a 11? Não. Então, eu vou subir de novo, né? Enquanto tabuada é menor ou igual a 10? É. Tabuada ainda é 1, né? Só que o número, como vocês podem ver, ele foi incrementado, porque quando ele estava aqui, ele era 1, mas aí, quando ele desceu para essa linha de baixo aqui, ele virou 2. Então, vamos lá. Ele vai imprimir para mim de novo, né? Que nesse caso o número vai ser 2 e ele vai atualizar aqui para mim que o número é 2. Olha lá. Beleza. E o que ele vai fazer de novo? Ele vai incrementar mais 1. E isso, pessoal, olha lá, ele vai ficar fazendo isso, olha lá, constante até chegar a 10, né? Quer ver, ó? Deixa eu chegar a 10 aqui. Cheguei a 10. Opa, aqui eu cheguei a 10. Quando eu incrementei um número aqui, agora esse número vai valer 11, né? E ele vai entrar nessa condição aqui. If é igual a 11? É, né? Se eu executar o código aqui agora, ele é 11 e ele vai entrar nessa condição aqui de baixo. Então, número vai ser resetado, tá? O número vai ser resetado, ele vai receber o valor 1 de novo, porque agora ele está valendo 10, né? Aqui eu vou mostrar para vocês, aqui, tá vendo? Ele foi resetado, ele está valendo 10 e foi resetado. E tabuada vai receber o valor que ela tinha antes e vai somar mais 1. Que nesse caso, tabuada antes valia 1, agora vai estar valendo 2. Vocês podem estar conferindo aqui, ó. Tabuada tinha 1 e agora com essa interação ela vai estar recebendo 2. Então vamos executar o código aqui de novo. Olha lá, ela passou a 2 e agora a gente vai fazer a tabuada de 2. Ele vai dar um espaço ali e agora a tabuada, a gente vai começar a fazer a tabuada de 2, seguindo a mesma lógica. Entendeu, pessoal? Então, praticamente, o while também serve como um interador, entendeu? Mas essa parte de interação, ela é mais utilizada, tá, pelo for. Eu limpei aqui o resultado desse coisa aqui para não ficar muito grande, tá? E fazendo um exemplo rápido aqui do for de interação, como eu te disse para vocês, a gente vai, quando a gente chegar na parte de listas, né, dicionários, tuplas e tudo mais, a gente vai utilizar bastante o for, né? Mas a gente tem um exemplo aqui do for aqui, só para vocês entenderem, que ele também serve para percorrer uma lista, né? Ele serve também como um laço de repetição. Então eu vou estar criando aqui uma lista de nomes, tá? Como eu disse, pessoal, não se preocupe com isso aqui agora, que isso aqui é só um exemplo para... Tá? E eu vou estar explicando isso aqui melhor mais à frente. Quer dizer, na próxima aula, né? Então, criei aqui uma lista com 3 nomes, tá? Criei uma lista e armazenei essa informação nessa lista, tá?
Mas agora eu quero percorrer essa lista e me exibir esses nomes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um for, eu vou criar uma variável para armazenar cada informação dessa lista e vou criar uma condição in e vou receber, né, através dessa condição in, esses nomes. E vou mandar exibir na tela as minhas variáveis, né? Quer dizer, os meus argumentos aqui, né? Os meus objetos, né? E nesse caso, ele vai me mostrar. Vamos ver como é que isso aqui funciona dentro de um laço dentro de uma condicional? Deixa eu parar isso aqui, tá? Deixa eu fechar isso aqui. Então, parei de executar. Vou limpar esse código aqui, vou limpar isso aqui também. Beleza. Vou deletar você, delete cell, tá? Tá. Vou coabilitar você aqui. Vou colocar aqui um breakpoint. E vamos executar. O que ele fez? Ele me criou aqui, não sei porque que ele está utilizando ainda o exemplo anterior, mas vamos dar uma atualizada aqui. Então, tá vendo? Ele colocou que eu defini o nome de uma lista, tá? E eu defini, né, nessa lista 3 argumentos. Ele tem um tamanho de argumentos. E a lista, pessoal, ela sempre começa com 0, tá? O que eu vou fazer aqui agora? Eu percorri essa lista, indexei essa lista, e aí agora eu vou mostrar essa lista, vou exibir essa lista. Eu vou cair dentro de um print, onde que o print vai estar carregando para mim todas essas instruções. Ele faz mais ou menos, é porque aqui ainda está poluído com uma coisa anterior, mas ele vai fazer nada mais do que isso aqui, ele vai me exibir essa informação. Então vamos rodar isso aqui de novo. Ah lá, ele me rodou pela primeira vez, trouxe o primeiro nome, que foi Pedro. Então ele vai aqui, que é índice 0. Então eu vou rodar de novo. Ele me trouxe João, que é o índice 1, e trouxe Gustavo, que é o índice 2. Então ele rodou toda essa lista, tá? Que é indexada, e me fez uma interação, igual foi feita aqui com o while, né? Na tabuada. É aquilo que eu disse para vocês. While pode servir para fazer interações? Pode, que foi o que aconteceu aqui. Mas vocês podem perceber que o código fica bem mais extenso, bem mais complexo e tudo mais. Sendo que com poucas linhas de código, utilizando o for, a gente consegue fazer também uma interação bacana. Mas o for, como eu disse, o mais forte dele é para sequências, né? Para percorrer listas, dicionários, objetos, as coisas assim do tipo. Bom, pessoal, então é isso. E para finalizar a aula, só para como a gente eu acho que eu ainda não mostrei a vocês, vou deletar isso aqui. Como a gente já fez bastante coisinha aqui, eu vou mostrar para vocês como é que faz para, quer dizer, imprimir isso aqui em PDF, gerar um PDF, né? Que eu acho que vocês também devem estar ansiosos para ver isso aqui. Então, para gerar o PDF, se vocês instalaram tudo direitinho lá, conforme o tutorial que eu passei, lá no preparação de ambiente, então para transformar isso aqui em PDF, vocês vêm aqui em File, Export Notebook X, PDF. E aí vocês vão ver a mágica acontecer, entendeu? Vai demorar um pouquinho para estar gerando PDF, mas vamos aguardar aí para ver o que ele vai nos dar. Bom, pessoal, ele imprimiu, né? Gerou aqui o PDF para a gente, demorou aqui alguns segundos, né? Vamos clicar aqui em cima dele e olha que legal. Toda aquela estrutura que a gente fez em Markdown foi convertida para texto estilizado dentro de um documento, tá vendo? E esse documento aqui é aquilo que eu falei para vocês. Vocês podem estar pegando ele, compartilhando com seus alunos, ou se forem escrever algum artigo, né, que utilize isso aqui
algum projeto que vocês fizeram e querem documentar alguma coisa assim do tipo, tá vendo? Que bacana foi feito isso aqui, tá vendo? Até as tabelinhas. Olha que legal como é que ficou as tabelinhas. Pô, show de bola, né, pessoal? Então, assim, o que eu tinha para mostrar para vocês por enquanto é isso, né? A gente já viu bastante coisa e viu que com pelo menos coisas básicas, né, a gente consegue fazer também muitas coisas, mas o curso ainda não acabou, pessoal. Ainda tem ainda bastante coisa ainda para a gente ver, mas aos poucos a gente está caminhando, né? Vocês podem ver que a cada momento que se passa a gente está fazendo cada vez coisas mais complexas e é isso. Então vejo vocês na próxima aula. Qualquer coisa, estou à disposição.